vai começar a nossa aula, gente. Que prazer estar com você. Aquela pergunta de sempre, como é que está a nossa live? Como é que tá? Me tire uma dúvida, por favor. Aquela dúvida de sempre, que só vocês sabem responder. Como é que está aí para você? Como é que está o áudio? Como é que está o som, né? O ambiente? Fecha a coisa do carregador, a cabeça do carregador. Como é que tá? Como é que tá? Me tira uma dúvida como é que tá. Gente, ó, prazer enorme estar com vocês. Tá tudo ok, né? Ontem nós tivemos intervenções no áudio. Eu vi, percebi isso. Mas o que foi que eu fiz? Eu corri atrás para retirar tudo isso que estava acontecendo ontem. Por quê, gente? Para mim é horrível demais ter interferências na live. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei e fui tentar resolver essa situação ontem. Graças a Deus, aparentemente, eu consegui resolver. Entendeu? Porque às vezes estava tendo interferência demais no som e no. Deixa eu botar aqui. E no. Como é que fala? E na voz, né? Tava travando, tava tudo ruim, mais ou menos. E tava até gerando desgaste para vocês também, que eu sei disso. Olha a luz e deu a luz. Deu a luz. Mas vamos lá começar a nossa aula. A aula de hoje é uma daquelas aulas que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar muita atenção, gente. Por quê? Porque a aula de hoje, por mais que seja um pouquinho chata, ela é aquela aula necessária. Hoje eu vou falar com vocês sobre um pouco da física da radiologia. Eu estava com esse intuito de falar sobre isso hoje, mas eu cheguei em casa, literalmente foi uma confirmação para eu fazer isso. Então, o que acontece? Nós precisamos não apenas, você sabe, com meus alunos, nós precisamos não apenas entender o que é radiologia, mas entender como funciona todo o mecanismo da radiologia, porque isso é importante e é necessário demais. Demais, demais, demais. Então, o que acontece? Não é a aula igual a do intensivão, quem estava no intensivão sabe, mas nós vamos tocar em alguns parâmetros da física da radiologia pelo fato de você até mesmo entender como é KV, como é MAS, você tirar todas essas dúvidas. Eu vi que já estava na hora. Nós falamos sobre esqueleto apendicular. Hoje eu não estou com a cueca do... com a cueca, sangue de Jesus tem poder. Hoje eu não estou com a caneca do rastro, não estou com outra caneca que eu não tenho em casa, né? Mas, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero, de fato, a atenção de vocês. Porque é fundamental. Então, os pontos que eu vou passar para vocês, o que é que eu vou pedir a vocês? Eu vou pedir a vocês para vocês anotarem, tá? Vocês anotarem, porque eu acho que a anotação nesse momento, ela vai ser essencial. Então, vamos adiantar, porque nós temos muita coisa para falar. E antes de adiantar, eu vou pedir um favor a vocês, ó. Todas as nossas lives, elas são gratuitas. Todas as nossas lives, quem está comigo desde o início sabe, todas as nossas lives, elas são gratuitas. Ela não tem preço, é literalmente gratuita. Mas o que acontece? Eu decidi fazer um intensivão. Ô Rasta, e o que é um intensivão? O intensivão, gente, é literalmente o momento em que eu estou interagindo com vocês, em que eu estou com vocês entrelaçados durante 4 horas de relógio aprendendo radiologia. É muito mais forte do que isso aqui e muito melhor do que isso aqui também. Porque aqui nós temos só 1 hora de aula, é muito rápido. Rasta, como é que eu faço para me inscrever no intensivão? Quando terminar essa aula, o que é que você vai fazer? Você vai me chamar do direct, eu vou te mandar o site, eu quero lhe atender pessoalmente. A galera que sabe comigo, a galera que está comigo sabe que tem uma pessoa agora atendendo vocês, que a minha demanda hospitalar está muito alta, está muito forte mesmo, ainda mais esse final de ano, mas é essencial eu passar isso para vocês. Eu peço a compreensão de vocês, por quê?
Porque o valor do intensivão é apenas R$ 10. Ô Rasta, por que você está cobrando? É um valor de R$ 10 para cobrir o material. Cara, imagina comigo, 4 horas de aula seguida, certificado de 4 horas. Você ainda vai ter também o e-book de graça e o material da aula de graça. Olha como é surreal isso. Olha como é diferenciado isso. Então, vai ser um pontapé para a sua vida fora do sério. Entendeu? Nós temos diversos assuntos. Então, nós temos o grupo do Intensivão. Se você quiser, você entra lá no site e, além do mais, além do Intensivão, assim quando você se inscreve, aparece o que para você? Aparece a sua foto. Olha, você vai mandar a sua foto. Aí tá a nossa amiga Micaela, a nossa modelo fashion. Aí você vai pegar, vai mandar a sua foto para minha equipe. A minha equipe vai colocar a sua foto no cartaz do Intensivão e você vai estar conectado com a gente, literalmente, em todos os sentidos. Você vai poder colocar lá, eu faço parte do Intensivão do Rasta. E tem o portal do aluno, gente, está surreal. Tá algo bom demais. Não é porque é meu, não, mas tá algo bom demais mesmo. Quem tá comigo sabe. O nosso site agora é oficial, tá? O nosso site agora é literalmente oficial e é nosso também, né? Nós não devemos nada a ninguém, graças a Deus. Nós estamos com a equipe, tá sendo bom demais. Então, o que acontece? É só você colocar lá rastadarradiologia.com.br, você coloca em qualquer lugar. rastadarradiologia.com.br, dá um enter e vai aparecer o site do Rasta para você. Olha como teve gente que fala assim, Rasta, você tá chique, né? Mas não é não, eu tenho que fazer esses esforços. Eu tive que montar uma equipe para atender vocês da melhor maneira possível. Por quê? Porque tudo isso daí é para vocês, é em prol de vocês. Então não adianta só eu ter uma live, porque live por live qualquer pessoa faz, a realidade é essa. Mas eu tive que montar uma estrutura para vocês, uma mega estrutura para vocês estarem cientes de tudo que acontece. Então tá lá no site, ó, você vai chegar, clicar, acessar o menu inicial e você vai ter lá todo o menu. A internet está um pouquinho lenta, mas tá lá, ó, tem todo o menu, tá certo? Tem um link do nosso grupo, tem um link do YouTube, tem tudo lá para você acessar. É só colocar lá rastadarradiologia.com.br. Mas vamos para o que interessa, vamos para a nossa aula. Hoje eu quero falar com vocês sobre física da radiologia. Não vou me aprofundar porque não vai dar tempo, mas quem sabe, né, e quem participou viu que eu me aprofundei lá na nossa aula, lá da nossa aula do intensivão. Mas vamos lá, eu quero pegar alguns pontos para vocês e peço a vocês, gente, se puder, bate print da tela, tá? Porque vai ser essencial essa aula para vocês. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre características. Características. Depois eu quero trazer, junto, né, com isso, quero trazer para vocês também o conceito. E também eu quero trazer para vocês o funcionamento. E muito mais do que Rasta sobre radiologia. Ou, melhor dizendo, radiação. Você trabalha com radiação, mas você às vezes não sabe como funciona a radiação. Não sabe como é a radiação. E outro ponto que eu vou trazer para vocês também é o seguinte: essa aula de hoje, muita gente vai menosprezar. Sabia disso? Muita gente vai menosprezar, mas é aula de concurso. É aula de coisas que caem no concurso, tá? Então, vamos lá entender primeiro o conceito. Rasta, quando você fala de radiação ionizante, o que é radiação ionizante?
Radiação ionizante é muito simples de entender, por quê? Porque tudo que é voltado para ionização é a capacidade. Então, radiação ionizante é a energia que arranca elétrons. Ou seja, radiação ionizante é uma energia capaz de arrancar elétrons. Ô, Rasta, é bom anotar isso? É bom você anotar tudo isso. É fundamental. Aí vem essa radiação ionizante que é capaz de arrancar elétrons. Nós precisamos entender algo sobre ela. Primeiro, ela é indolor, ou seja, não tem como você sentir dor. Quando você faz o raio-x, você sente dor? Não, porque a radiação ionizante ela não gera dor. Segundo ponto, a radiação ionizante ela não faz curva, ela é sempre linha reta. Eu vou falar com vocês sobre radiação primária, sobre radiação secundária também, para você entender. O terceiro ponto, além de ela ser invisível, além de ela ser indolor, além de ela ser transmitir em linha reta, ela tem outra característica. Ela é na velocidade da luz. Anotaram isso? Ô, Rasta, anota para mim, para eu anota para mim para eu escrever daqui ou bater print. Eu vou escrever. Por quê? Porque você precisa entender isso aqui para fazer prova, né? Então, bora lá. Radiação ionizante. Características. Ela é invisível. Você não vê. Isso aqui é fato. Ela é sempre em linha reta. Por que, Rasta? Ela é linha reta. Gente, ó, a enfermagem às vezes pega pesado, velho. A enfermagem às vezes pega pesado e eu dou risada, sabe por quê? Porque alguns exames, quando nós vamos fazer, aquele exame no leito, que a enfermagem pega, sai correndo do nada, se mija de risada, você fala, cara, o que está acontecendo? A enfermagem saindo correndo, todo mundo com medo da radiação, mas a radiação, ela não faz curva. Tem gente que pensa que a radiação, ela vem, vai lá no final da curva, volta, faz aquele bolo. Não, radiação, ela não faz curva. É impossível a radiação fazer curva, tá? Então, desmistifica isso. Outro ponto que nós precisamos entender é a capacidade dela de penetração. Qual é a capacidade dela, Rasta, de penetração? Ela pode penetrar, vou botar para cá, ela pode penetrar tecidos, ela pode penetrar, no caso tecido, bota tecidos e órgãos, né? E órgãos, porque o órgão já é um tecido. Agora, o que ela, Rasta, não pode penetrar? O que a radiação ela não pode penetrar de jeito nenhum? Chumbo, ossos, metais. Por quê? Porque o chumbo é a barreira mais eficaz que tem. Agora, os metais e os ossos, eles seguram a radiação. Eu vou falar sobre isso lá na frente. Eles seguram. Então, você nunca mais pode esquecer sobre isso. É um ponto fundamental para a sua prova de concurso. Agora, claro que nós precisamos usar a proteção. Essa proteção que nós utilizamos, Rasta, é de quê? É justamente proteção de chumbo. Quais são elas? Os EPIs. Por que nós utilizamos EPIs de chumbo? Porque a parede da sala de raio-x é uma parede de chumbo. Porque a manta da parede ou a manta da porta da sala de raio-x é de chumbo. Porque o chumbo
ele não permite a radiação passar. Então, quando você usa o avental de chumbo, você usa o avental de chumbo para quê? Para sua proteção. Quando você usa o protetor de tireoide, você usa o protetor de tireoide para quê? Para sua proteção. Quando você utiliza o protetor de gônada, que praticamente nem vejo mais utilizando, é para quê? Para sua proteção. Por quê? Porque a radiação ela tem a capacidade de penetrar tecidos e órgãos, né? Que órgãos já são tecidos, e ela não penetra chumbo, ossos e metais. Mas a maior sensibilidade dela é para metais. Anotaram? É bem fácil gravar. Vocês conseguiram anotar isso aí? Não esquece nunca mais, tá? Agora vamos para o segundo ponto que eu quero que você grave. Os tipos de radiação que tem, né? Talvez você pense que só existe um tipo de radiação, mas não. Existem tipos de radiações. Ó, tipos de radiações. Radiações. Ô, Rasta, quais são os tipos de radiação que existem? Nós temos dois tipos de radiação. Nós temos radiação natural e nós temos também a radiação artificial. Quais são os tipos de radiação, os tipos de radiações, que é plural, né? Os tipos de radiações naturais. Nós temos radiação natural. O que é o natural? É tudo aquilo que vem da natureza. Nós temos o Sol tem radiação. Nós temos alguns alimentos. Nós temos o próprio corpo humano, porque o corpo humano ele tem radiação, sim, e nós temos solos, rochas. Agora, Rasta, quais são os tipos de radiação artificial? Aí você já entende. O que são as radiações artificiais? São radiações formadas por homens em laboratórios ou pesquisa científica. Aí você tem o próprio raio-x, você tem tomografia, você tem a tomografia, você tem pesquisas científicas que elaboram radiações e por incrível que pareça, você tem também medicações. Existem medicações. Porque existem medicações, essas medicações que existem são chamadas de radiofármacos. Que são fármacos com radiações. Rasta, é simples assim de entender? É. Agora, fora esses dois tipos de radiação que tem, já vai batendo print, porque não vai dar tempo para esperar você aí pegar o bonde do barco. Vai batendo print. Agora, fora esses dois tipos de radiação, nós temos também outros tipos de radiação. E eu estou com um físico aqui na minha frente. Se eu estiver errado, doutor físico, me fale. Nós temos radiação alfa, beta e nós temos também gama. Olha que interessante isso. Alô, galera da 7 cursos. Eu estou com o físico aqui na minha frente, doutor, mestrado, doutorado, é o que mais? É Power Ranger, é tudo. O cara é tudo. O cara vai estar dando aula para vocês. Recebam ele muito bem, por favor, viu? Recebam ele muito bem, porque o cara é top demais. Mas o outro tipo de radiação que nós temos é esse que eu vou falar com vocês agora, que é a radiação alfa, radiação beta e radiação gama.
Ó, Rasta, como é que você sabe disso, gente? Eu dei aula sobre física da radiologia. É um assunto chato, mas depois eu entendi que é um assunto necessário. Mas vamos primeiro, por ponto, falar da radiação alfa. Será, doutor, que eu consigo aqui fazer o símbolo do alfa? Tentar, né? Tá um azinho meio assim estranho. Tentar. Não, não tô brincando, não, tô falando sério. Gente, tem um cara aqui que é especialista em física. Vem cá, Lucas, rapidinho. Vem cá, velho, vem cá, velho. O cara é físico, o cara é físico, doutor. O cara é doutor em física, doutor em um bocado de coisa. Ó, vem cá, avalia aqui. Chega aqui, pô, chega aqui, tá com vergonha? Ele não assusta o povo, não. Ó lá. O A tá bonitinho? Tava mesmo alfa. Agora é um alfa, né? Agora assim, ó. Fala com o povo aí, aparece aqui na câmera, ó. Ele aqui, ele é tímido, gente. Ele é tímido, ó. Fala aí. Qual é a sua. Você tem quantos anos? O cara tem 30 anos. Vem cá, você. Fale sua formação pro povo entender. Fala aí. Agora fale alto, sem vergonha. Sou formado em física, com mestrado e doutorado também em física, mas mais voltado para a área de dinâmica de satélite. Bem, você já ouviu falar em satélite? Eu não sei nem para onde vai o satélite. Aí eu tô me usando aqui falar em física, mas já montou o Instagram lá de física da radiologia? Ele vai dar aula lá na 7. Eu já falei com ele, ó aí, aprende a reprovar aluno. Mas vamos lá para ele. O cara. Ô, Max, o cara é brabo, Max. O cara com 30 anos, você tava tirando aula para jogar bola. Não, mas é sério mesmo, gente. Sério, o cara é brabo. Você tava onde agora, Lucas? Tava onde agora? O cara tava na Espanha, aí foi defender doutorado. Eu falei, vem cá, você com 30 anos, meu filho, tu vai fazer o que da tua vida? Pelo amor de Deus. Aí vamos lá, ó. Vamos lá entender e voltar pro assunto. O cara é brabo, velho. O cara é brabo, velho. O cara estudando é fogo, velho. Porra, eu me sinto humilhado. Então vamos lá, ó. Então o que acontece? A radiação alfa, ela tem partículas pesadas. Por que ela tem partículas pesadas? Porque a quantidade de prótons é muito maior do que a quantidade de elétrons. Por que, Rasta? Porque ele não tem elétrons. Para você entender, a radiação alfa, se eu estiver errado, me fale, velho. Sério mesmo, senhora. Porque a radiação alfa, ela tem dois prótons, e tem dois nêutrons. Então, o que acontece? Próton é carga positiva. Se prótons é carga positiva, automaticamente, não tendo uma carga negativa, não tem equilíbrio. Olha que interessante. Mas, de contrapartida, o seu poder de penetração, lá ele, o seu poder de penetração é o quê? É baixo. Por que é baixo, Rasta? Porque a radiação alfa ela é barrada até por papel. Então aí você já começa a entender que a capacidade da radiação alfa é muito baixa. Então, o seu risco é externo à radiação alfa. Olha, grave isso aqui que eu não vou repetir. O seu risco externo é nulo. Porque imagina comigo, se a radiação alfa ela é barrada por um papel, imagine a pele não tem capacidade de ultrapassar a pele, a derme, a epiderme, os órgãos, a parte óssea. Não tem a capacidade. A radiação alfa, a penetração é muito baixa. Lá ele. Quando tu chegar em casa, bora pra parte da molequeira? Bora. Quando tu chegar em casa, tu vai chamar teu marido de radiação alfa. Lá ele, raça. Mas, sem resenha, é isso. A radiação alfa é a penetração é muito baixa, a carga dela é muito pesada, porque ela contém dois prótons e dois nêutrons e não tem elétrons para fazer o equilíbrio. Agora, o outro tipo de radiação que nós temos é a radiação, eu boto aqui,
radiação beta. Como é o símbolo rasta? É mais ou menos assim. Radiação beta é o outro tipo de radiação que nós temos. O poder de penetração da radiação beta já é um pouco maior. Por que rasta? Porque ela contém elétrons ou prótons. Entendeu? Então, assim, ó. Vou anotar, porque hoje eu vou ter que anotar tudo, né? Ela contém elétrons ou prótons. Então, o poder de penetração dela, é maior. Captou? Agora vem, é maior do que a alfa. A beta é maior do que a alfa, mas não é maior do que a gama, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, o alcance dela é metros, é muito maior, tá? E a radiação beta, ela pode, agora aqui eu preciso que você preste muita atenção. Por quê? Porque ela tem riscos. A radiação beta, ela tem riscos. Deixa eu frisar isso aqui para vocês, porque a gente vai falar sobre isso aqui agora. A radiação beta, ela tem riscos. Quais são os riscos dela, Rastas? Vou anotar também para você anotar. Ela tem risco externo, queimadura. Como é esse risco externo de queimadura e por que ela gera queimadura? Lembrando que essa queimadura não é aquela queimadura profunda, é uma queimadura superficial. Porque essa radiação beta, olha como o assunto vai se conectando, essa radiação beta, ela é utilizada para quê? Para radioterapia. Conectou? Utilizada para radioterapia. O que é o exame de radioterapia? E aqui eu vou seguir com vocês. Porque o exame de radioterapia é um exame que eu não gosto nem muito de falar sobre isso. Porque geralmente quem faz a radioterapia são pacientes que foram diagnosticados com câncer, o CA. Só que você precisa entender que a radiação, ela arranca elétrons. E pelo fato de ela arrancar elétrons, ela arranca elétrons da camada da eletrosfera. E ela serve para ajuste da célula no nosso corpo. Rasta, me explica melhor. Entenda aqui o que eu quero falar com você. O exame de radioterapia é um exame muito complicado para o paciente e muito cansativo. Eu falo isso com propriedade e você vai entender agora porque eu não gosto de falar sobre isso. Meu pai faleceu de câncer. E eu não gosto mesmo de falar sobre isso, mas vamos lá, porque eu preciso dar aula. O exame de radioterapia é um exame para quem faz câncer. Quando meu pai ele teve a câncer, o que acontece? Ele teve que fazer tratamento de radioterapia e de quimioterapia. O que foi que eu percebi durante esse tratamento da radioterapia com o uso da radiação beta? Cansa demais. Primeiro ponto, cansa demais. Durante o período eu percebi que o que mata no câncer é mais o psicológico do que a própria patologia. Porque o paciente ele vive em constante trabalho de tratamento. E isso é cansativo. Ele tem que acordar todos os dias, vai para radioterapia, vai para quimioterapia, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele se sente cansado. Até o momento em que o seu corpo e o seu psicológico não aguenta mais. Um conselho que eu dou para se alguém está passando por tratamento de câncer ou se tem alguém que tem algum parente passando pelo tratamento de câncer, auxilie principalmente o psicológico. Vem cá.
Manhã perguntando se eu quero café. Mãe é mãe, velho. Ó a forma que ela perguntou se eu quero café para não atrapalhar a live. Ó a forma que ela perguntou se eu quero café para não atrapalhar a live. Mãe é mãe, velho. Só a senhora pode distrair minha mente. Viu? Aí o que acontece? Nesse tratamento de radioterapia para o câncer, nós precisamos captar que o paciente ele precisa de força psicológica. Ele precisa de força psicológica, tanto da família como um apoio de um psicólogo. É fundamental, tá? Mas é um tratamento muito pesado e a radiação beta, ela literalmente, eu vi, a radiação beta, ela literalmente causa queimadura na superfície da pele. Primeiro, no tratamento, a pele fica enrugada. Eu estou dizendo isso porque eu vi, eu não estou falando que eu estudei. A pele fica enrugada e depois vai gerando a queimadura, fica escura mesmo a pele. Então, é algo muito pesado, gente. Muito pesado mesmo. Tá? Mas vamos pular, porque eu não gosto muito de falar sobre isso, porque mexe demais com o meu psicológico. A próxima radiação que nós vamos falar é a radiação gama. Essa radiação gama aqui, para quem deseja trabalhar com ressonância magnética. Radiação gama. Ela tem mais ou menos esse símbolo aqui. Então, o que acontece? A radiação gama já é uma radiação aparentemente mais tranquila. Por que, Rasta? Porque toda a radiação gama é na base de ondas eletromagnéticas. Agora, qual é o porém dessa onda eletromagnética? Ela não tem, ela é sem massa, ela não tem massa e ela não tem carga. Sem carga. Perceba que a radiação alfa, ela tem excesso de prótons, ou seja, ela é pesada, porque prótons é positivo, e a radiação beta, ela tem radiação positiva, ou força positiva, ou negativa, porque ela contém prótons ou elétrons. Porém, a radiação gama, ela não tem peso, ela não tem massa e ela não tem carga. Mas, pelo fato de ser ondas eletromagnéticas, o seu poder de penetração é máxima. Em que sentido, Rasta? Ela literalmente atravessa quase tudo. Quase tudo. Ó, vou deixar tudo registrado aqui para depois dizer que o Rasta deu aula incompleta. Atravessa quase. E o outro porém, ela atravessa o corpo e ela, agora essa parte daqui é interessante, ó. Essa parte aqui é interessante, porque a radiação gama, gente, eu lembrei aqui agora, tá? A radiação gama é diferente no prejuízo ou no risco. Por quê? Porque tanto a alfa como a beta, elas duas atingem a célula. Só que a gama, ela afeta o DNA. Captou? A radiação alfa e beta atinge o DNA. Agora, a gama, atinge a célula. Agora, a gama, ela afeta o DNA. Rasta, mas você não disse que a radiação alfa, ela não tem capacidade de ultrapassar nem papel? Como é que ela atinge? Porque se ela for ingerida, ela pode causar o risco de dano terrível. Ela pode gerar até a morte, tá certo? Mas ela atinge primeiro a região celular. Vamos pular para a parte
E agora vai ficar mais interessante ainda. Você está na aula do rasta. Você está na aula do rasta. Você está na aula do rasta. Esquece tudo. Tá? Eu quero falar com vocês agora de algo que vocês tanto querem. Tanto precisam de fato. Tanto precisam de fato entender. Vocês entenderam essa parte, né? Bota aí no comentário se vocês estão entendendo ou se eu estou falando rápido demais. Duarte colocou aí, eu tive tumor cerebral dos 11 aos 18 anos. Quase cheguei a fazer radioterapia também. Mas meu tumor era benigno, então não cheguei a ter um câncer. Pesado, viu? Mas me diz aí se vocês estão entendendo de fato a aula, se está compreendendo legal. Vamos lá para o próximo ponto? O assunto hoje é pesado. O próximo ponto que nós vamos falar agora é sobre o tubo de raio-x. Tudo isso em física da radiologia. O tubo de raio-x, ele tem dois filamentos, ou dois polos. Ele tem o filamento do cátodo e ele tem o ánodo. Ó, cátodo e tem o ánodo. O cátodo é o negativo. O ánodo é o positivo. Eu vou fazer uma ilustração básica aqui para você entender e não esquecer nunca mais. Quando cair na sua prova, como é que é feita a produção do raio-x? Você não vai esquecer disso nunca mais, papai. Nunca mais. Você não vai esquecer disso nunca mais. Raciocina comigo. A energia que está dentro da sala de raio-x, ela vem do poste. Só que ela entra pelos fios, claro, né, a única forma. Ela entra pelos fios e vai para algo chamado transformador. Transformador. Quando chega no transformador, essa energia que veio do poste, ela entra no transformador e vai para onde? E vai direto para o cabeçote. Para onde dentro do cabeçote rasta? Para o tubo de raio-x. Tubo de raio-x. Volta para cá. De raio-x. Dentro do tubo de raio-x, nós temos o cátodo e nós temos o ânodo. Agora, é interessante você saber o seguinte, e aqui começa a parte que é hilária, mas é real. Nós temos, eu vou desenhar para você entender. Nós temos lá o seguinte, o cátodo, ó, nós temos o cátodo, faltou o rabinho, e nós temos o ánodo, ou algumas pessoas chamam de anodo. Tem muita gente que chama de anodo, né, Inácio? Então, o que acontece? O cátodo é diferente do ânodo. Por quê? Porque o cátodo é polo negativo. O ânodo é diferente porque ele é positivo. Para você não esquecer nunca mais, imagina que aqui o cátodo é C. C de quê? C de capeta. O ânodo é A. Começa com a letra A. É A de quê, rasta? A de anjo. Como é que se fala? A energia que entra vai toda diretamente para o cátodo. O cátodo ele tem uma função agora. Ele tem a função de pegar no ato que você faz lá, o prepara, e o cátodo esquenta, você vê o filamento quente mesmo, se você olhar, você vê ele todo quente, ele vai começar a emitir elétrons. Ele vai emitir elétrons para onde rasta, ele vai emitir excesso de elétrons em direção ao ánodo.
Só que o ánodo, ele tem uma proteção sobre ele. Ele tem uma proteção sobre ele. E que proteção é essa? Ele tem uma proteção na frente dele. Ó, ele tem uma proteção na frente dele que se chama tungstênio, que é uma placa, tá? Uma placa de tungstênio. Então, esses elétrons, eles não chegam a atingir o ánodo. Eles atingem a placa de tungstênio. E no ato desse efeito, existe um freamento. Deixa eu colocar aqui. Existe um freamento brusco, que é o que vai produzir a radiação. E é interessante você saber que o que é produzido aqui, nem tudo é radiação. Eu estou falando devagar porque eu estou tendo que escrever. Nem tudo é radiação. Por que, Rasta? Porque 99% é calor. E apenas 1% é radiação. Essa radiação daí é uma radiação artificial. Por quê? Porque é produzida por homens. Agora é algo interessante, que é você que controla essa radiação. É você que determina. Tipo assim, você chega na sala e vê a estrutura do paciente. Vamos supor um tórax. Aí você coloca 80, 89 de kV. Aí o que é que vai acontecer? No ato que você coloca esse 80 de kV, 90 de kV, é a radiação que você está produzindo dentro da ampola ou dentro do tubo de raio-x. Você produz essa radiação aí dentro. 99% é calor. 1% é o que? Radiação. É você que determina. É por isso que eu digo sempre, não é a máquina que lhe controla. A máquina não tem poder de lhe controlar. É você que tem que controlar a máquina de raio-x que você faz o exame. Conheça a sua máquina. Conheça se a máquina ela é de 600, porque a máquina ela tem potencial. Nós temos máquinas com diversos potenciais. Nós temos equipamentos aqui de 300, nós temos equipamento de 600, nós temos equipamento de 830. Então, todos esses equipamentos é a sua base de radiação. Nós temos aparelhos convencionais, nós temos DR, nós temos o CR. Então, você tem que conhecer a máquina que você está utilizando e você tem que saber o quanto você vai utilizar para o paciente. Por exemplo, eu tenho uma máquina que eu utilizo, cheguei no plantão agora, e nesse plantão que eu dei hoje, eu utilizo o DR. Esse DR, ele é muito sensível. Ele capta a radiação muito rápido. É por isso que eu preciso conhecer o meu aparelho. Por exemplo, na UPA. Na UPA eu uso a constante maior. Eu uso o CR. No hospital, lá no Einstein, eu uso a constante menor. Por quê? Porque eu tenho um DR de alta qualidade. Agora, nesse lugar que eu coordeno, que eu trabalho também, eu uso entre um meio ali dos dois. Por que, Rasta, você faz isso? Porque lá o meu equipamento é mediolino. Então você precisa conhecer o seu equipamento. Você precisa saber como é que vai funcionar o seu equipamento. Captou sobre isso? Anotou? Bate print para você não esquecer. Ó, de um lado, capiroco, que começa com C, que é o cátodo. Esse cátodo emite elétrons. Esses elétrons atingem a placa de tungstênio, não bate no ânodo, que é o anjo, automaticamente gera um freamento brusco, 99% calor, 1% radiação. Outra coisa, isso aqui, pai, é só na aula do Rasta que você aprende, viu? Você não aprende em outro lugar, não. A não ser com o nosso físico que está aqui, que é o cara, e eu tenho, ó, o Gilmarcos falando que eu pareço Super Choque. Então, automaticamente, você já entende isso aí, velho. Entende isso aí? Você entendeu isso aí, irmão? Mediolino é aquele que não é muito bom e muito ruim.
é aquele que está ali, ó, no meio, né? É a palavra que eu uso aqui muito. Mediolino, tudo é mediolino, 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 rasta, você é mediolino, você tem uma beleza mediolino. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá agora para um ponto que vocês vão amar e eu vou encerrar após falar sobre isso aqui. Nós iremos agora, e eu peço muito a sua atenção sobre isso, porque nós iremos falar de duas coisas interessantes, que é o que vocês me pedem muito. Ó, KV. Gente, eu acho incrível, porque muita gente fala assim, Rasta, qual KV eu devo usar? Mas você precisa entender o que é o KV e o que é o MAS antes de você querer utilizar, né? KV é quilovoltagem, MAS é miliamperagem. Agora, claro, que você precisa entender algo muito rápido para nós acelerarmos a nossa aula. Lembrando que essa aula é curta. A aula longa que você vai ter comigo, de qualidade maior, de tempo maior para a gente interagir, é no intensivão. Se eu fosse você, eu não perdia. No mínimo aqui, 20 inscritos no intensivão nós vamos ter. Será? Quem vai participar do intensivão? Quem quer participar do intensivão? Diga aí, bota aí no comentário, Rasta, eu quero participar do intensivão. Cadê, ó? Cadê? Será que tem alguém que quer participar do intensivão? Será? 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 Ah, tá. Essa aula vai pro YouTube também, viu? Quero ver quem que vai participar do intensivão comigo. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha o Marcos dizendo, tô dentro. Tô dentro. Wagner, participar do intensivão. Então vamos lá. O KV. O KV, ele tem dois pontos. Primeiro ponto, eu preciso entender. Quanto maior o KV eu utilizar, o que é que vai ter ou vai definir a minha escala de cinza. Ó, cinza. Então, quanto maior o KV eu utilizar, eu vou determinar a minha escala de cinza. Então, o que é que vai definir o ponto de KV, Rasta? Penetração e, além do mais, a escala de cinza. Agora algo interessante é a miliamperagem. Olha como vai tudo combinar perfeitamente. Por que, Rasta? Porque a miliamperagem é o que eu vou definir a densidade. Que é, ó, densidade. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. A minha densidade. Ou seja, resumir, o KV é a qualidade e o MAS é a minha quantidade. Ô, letrinha feia, ué. É a minha quantidade. Agora, Rasta, o que é que eu preciso captar com isso? Simples. Eu só vou lhe explicar, porque não vai dar tempo. Eu só vou lhe explicar sobre o tórax, tá? Porque não vai dar tempo eu falar tudo. Tórax. O tórax é uma região muito densa. Por que é uma muito densa, Rasta? Porque depende do biotipo do paciente, depende da potência do meu aparelho, depende também do aparelho que eu estou utilizando. É sempre bom eu avaliar, o biotipo do paciente. Agora, raciocina comigo. Tem gente que bota o MAS muito alto para o tórax. Tem gente que bota o MAS muito baixo. E da mesma forma, eles fazem isso para KV. Só que não. Eu não preciso disso. Eu só preciso raciocinar na estrutura. O tórax é uma região muito densa, correto? Correto. Porque tem um paciente gordo, né? Não pode falar assim gordo, tem que falar paciente com avantajado de tecido adiposo. Eu tenho um paciente magro, eu tenho um paciente forte.
Mesomorfo, ectomorfo e endomorfo. Mas eu não posso usar a mesma técnica para o mesmo paciente. É o que eu falo sempre com a galera. Não é porque o paciente é magro que eu vou usar isso para todos os magros. Não é porque o paciente é gordo que eu vou usar para todos os gordos, porque existe aquele falso magro e existe aquele gordo flácido que está em processo de dieta. Então você tem que olhar o seu paciente, você tem que identificar o seu paciente, perceber o seu paciente e você também tem que observar o aparelho que você utiliza. Você tem que ver se o aparelho que você utiliza de fato tem o potencial para aquilo ali. E vamos lá. O exame de tórax. Exame de tórax. Geralmente eu boto um KV maior. Por que, Rasta? Porque KV é penetração. Então, o que é o KV? Ele é penetração, então eu sei que eu preciso alcançar o meu RI e a densidade do paciente às vezes vai atrapalhar. O meu MAS eu boto menor. Porque qual é o intuito do tórax? É eu ver pulmão, principalmente. Principalmente. Pulmão. Então, já que eu quero ver pulmão, o pulmão em si ele já é escuro. Captou? O pulmão em si ele já é escuro. Então, se eu sei que o pulmão em si ele já é escuro, para que eu vou colocar o MAS alto, sendo que quanto maior o meu MAS, mais vai escurecer a minha região pulmonar? Captou? Para quê? Entendeu ou não? Então não tem a necessidade de eu aumentar tanto o meu KV. Não tem. Ou meu MAS, não tem. Eu mantenho sempre o equilíbrio. Eu mantenho sempre aquela base ali, ó. Eu tenho o pulmão, então eu vou aumentar o KV e vou diminuir o MAS. Agora, se for uma região abdominal, aí já é diferente. Você entende? Aí já é diferente. Por quê? Porque se eu tenho a minha região abdominal, eu preciso ver que na minha região abdominal o médico vai ver fecaloma, o médico vai ver cálculo, o médico vai ver questões de tecido mole. Questão de tecido mole. Agora, eu estou lendo aqui o comentário de Alisson. Alisson botou assim, no caso de um paciente cadeirante para fazer um raio-x de tórax. A mesma coisa. Diminui o MAS e aumenta o KV. Hoje, e depende também. Porque assim, Alisson, um exemplo. Hoje eu atendi um paciente e ele era forte, mas eu fiz com o aparelho móvel. O aparelho móvel é de 300. O aparelho que eu tenho na sala é de 830, se eu não me engano. Então eu tive que utilizar 115 de KV, mas o MAS eu botei só 5.0. O exame saiu de qualidade, de qualidade. Entendeu? Essa base diz, não, o MAS 190 não. O MA, né? Você bota 200, escala de 200, né? Escala de 200, escala de 100, depende muito aí. Por quê? Porque o MA ele vai definir a potência que você vai utilizar do aparelho. Agora, o MAS, sim, é diferente, tá, gente? Então, voltando aqui, se eu tenho o tórax ou o abdômen, que é uma região onde eu vou verificar tecido mole, o que é que eu vou fazer com o abdômen? Eu vou equilibrar o KV e o MAS. Eu tenho que manter o equilíbrio desse aqui, tá? Eu botei o símbolo de igual aqui para você entender que é equilibrar. Então, tipo assim, na região abdominal, eu posso até utilizar uma constante maior no MA. Mas você colocou 117 por 20, para quê? Para tórax? É muito alto 20. Uma coisa que eu não gosto do equipamento digital é porque eles botam a constante muito alto. Muito alto. Muito alto. Outro ponto que a gente precisa também é algo chamado de FOF. FOF. O que é o de FOF, Rasta? Distância, foco, filme. É a distância, foco, filme. Então é a distância que você vai utilizar. Uma dica muito massa. Muito massa.
Não, tórax 85 por... Gente, 14 é muito alto. Se você botar 85, 90 por 14, você está fazendo perfil. Está fazendo perfil. Ó, uma dica para vocês. Se você está fazendo um exame de tórax, a qualidade do AP saiu bom, aumenta mais 10 de KV e dobra o MAS. Tá? Então bota aqui, ó, o PA. O PA de tórax você botou 90 por 4. 90 por 4. Tá? Eu uso isso aí no aparelho digital, isso é perfeito. 90 por 4. Aí vamos dizer que saiu ótima a sua imagem. No perfil, o que acontece? Você aumenta mais 10, ou seja, vai usar 100 de KV, e o MAS você dobra. Ao invés de 4, você usa 8.0. Isso é praxe. Isso é praxe. Você vai sair perfeito. Thalita, essa questão da ampola depende, mas é muito raro você trabalhar com ampola ruim. Se você trabalhar com ampola ruim, com certeza não teve manutenção preventiva e já está com risco de partir para uma manutenção corretiva. A manutenção preventiva é para prever o erro ou a falha. A manutenção corretiva é para corrigir, é quando quebrou, é quando deu pau, pai. Tá? Mas vamos lá. Gostou dessa, né, Duarte? Mas vamos lá. Vamos falar de FOF para a gente partir aqui, para o final. De FOF. FOF. De FOF, eu já falei, distância, foco, filme. Distância, foco, filme. Tá certo? Não, depende, pô. Na rede pública nem sempre, porque eu trabalho em rede pública também. Então varia muito, varia muito. Tá? Talvez tem a regra de 3 também, a regra do 3 que também que você usa, a regra de 3 não, a regra de 3, a regra do 3 que você usa também, que é você pega e multiplica por 15 e tem um negócio desse também. Eu não sou muito fã, não sou muito fã. Mas vamos lá. Aí o que acontece, ó, distância foco filme, é fácil, fácil. O único exame que você vai passar, você vai usar um distância foco filme diferente, é para tórax, você vai usar 1,80 m e para perfil cervical, você vai usar ali 1,5 m ou, depende do paciente, 1,5 m ou 1,20 m. Tá bom? O restante é 1 metro. Pé 1 metro, mão 1 metro, cotovelo 1 metro, ombro 1 metro, é 1 metro. Fechou? 1 metro. Então, tórax 1,80 m, perfil de cervical você usa 1,50 ou 1,20 dependendo do paciente. Por que você usa essa distância? Porque não adianta só você entender, né? Só você saber, você tem que entender o porquê. Porque quando o paciente está de perfil, existe uma distância entre o objeto que vai ser estudado e o filme. Então, para compensar essa distância aqui, você aumenta a distância da ampola. Captou? Não, mas tórax é 1,5 m, pô. Pô, 1,80 m. Tórax é 1,80 m. Tórax é padrão. Eu escrevi aqui, ó. Tá escrito aqui, tórax 1,80 m. Tá? É 1,80 m. Tá certo? 1,80 m. Você tem que gravar isso. E para nós encerrarmos, o que é que eu vou falar com vocês agora? Lembrei. Mas tórax é 1,80 m. Tórax é 1,80 m. Tá? Então, algo que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: você não vê no raio-x músculo, o que você vê é borda muscular, você não vê coração, o que você vê é região cardiotorácica, e você não vê o pulmão, o que você vê é a região pulmonar, e você só percebe que você conhece de anatomia, assiste a aula do Rasta e sabe que ali você vê a região, o ar, a presença do ar.
Perfil 1 metro para tórax? Não, gente. Perfil de tórax é 1,80 m. Tórax é 1,80 m. Tá? A parte mole tem a ver também com o quê? Não. Não. Repete aí, Renata. Renata Maria Juliana Lima. Eu coloco o nome todo. Cadê? Gente, ó. Estamos chegando ao fim de nossa aula. O que é que eu preciso falar com vocês sobre o nosso intensivão? Ah, está chato já. É necessário, gente. É necessário falar sobre intensivão. Então, o que é que você vai fazer? Lá no link, no perfil da minha bio do Instagram, tá tudo lá. Me chama, você que quer fazer parte. Me chama, Rasta, eu quero fazer parte. Vão. O que é que eu. Tórax de criança na mesa. A distância, você sobe a ampola o máximo que você puder. Tá? Sobe a ampola o máximo que você puder. Ó, se você acessar rastadaradiologia.com.br, você tem acesso ao meu site aonde você estiver. Aí o que é que você vai ver lá no site? Você vai ver os meus e-books. Deu a doida, eu coloquei e-book de R$5. E tem o intensivão também. Se você clicar lá em intensivão, você vai ter acesso ao intensivão. No intensivão tem um portal do aluno. Tá tudo top lá. E junto com isso, o que é que vai acontecer? Você vai pegar e vai ter, né, lá a sua foto no card. Sua foto no card. O nosso intensivão ele vai acontecer dia 20 de dezembro. Nós estamos com 2 turmas. Nós temos uma turma o horário de 7 às 12 e nós temos uma turma de 6 da noite até 10 da noite. Só vou ter o descanso da tarde. Imagine só. Vai ser um intensivão top demais. Eu quero muito contar com você lá. Rasta, qual é o valor? R$10 apenas. Ô, Rasta, por que você cobra R$10 para fazer o intensivão? Gente, o intensivão eu tenho um custo para fazer. Eu estou tendo um custo muito alto para fazer até as lives. Eu tive que contratar uma equipe para me ajudar, né? Uma equipe, 3 pessoas. 3 pessoas eu tive que contratar literalmente. Então, eu preciso muito do apoio para vocês. Eu não tive para onde correr. A França esteve lá no primeiro. O Jumax esteve lá no primeiro também. Quem teve mais? A Thalita esteve lá no primeiro também, se eu não me engano. A galera esteve lá. Tá? Então, assim, a galera sabe, eu dou aula de graça. Muito prazer, muita satisfação. Eu dou aula de graça, tá certo? E o sorteio, eu vou fazer também. Toda semana eu tô fazendo sorteio. Para quem pegar o card da semana, comentar lá. Outro ponto que eu vou falar com vocês é: você que ainda não faz parte do grupo, faça parte do grupo. Nosso grupo, eu coloco toda a informação lá. Tá muito top mesmo. Então, Rasta, eu quero fazer um Pix para fazer a colaboração para a live. Eu pode fazer um Pix para a colaboração da live. Você faz a contribuição voluntária do valor que você quiser. Eu acho melhor, ao invés de você fazer uma contribuição voluntária, você ir correndo para o site, compra um dos nossos livros lá, um dos nossos e-books, porque você vai ganhar muito mais com isso. Vai ser muito melhor para você, tá certo? Então o que acontece? Durante toda a nossa aula, você vai ter o seu direito ao certificado. Você vai ter o direito de obter o seu certificado, vai ter o direito de ter a sua aula lá e você também vai conseguir ter acesso a literalmente tudo, tudo mesmo. Rasta. E o que é mais interessante nisso tudo é que você vai pegar e vai estar conectado com a gente, pô. Você vai estar conectado com a gente literalmente, tá certo? Então, se inscreve, porque vai ser bom demais para vocês. Eu garanto que vai ser bom demais para vocês. E aí está o código da live de hoje. Gente, uma coisa que eu peço a vocês, por favor,
não fica em live só por causa de certificado, fica por causa de conhecimento. Eu vou pegar e a cada 3 meses, eu vou estar renovando o grupo para ver de fato quem quer ficar. Rasta, é maluquice. Você bate 1000 alunos e você renova o grupo, renova. Para ver de fato quem quer ficar. Entendeu? Então, assim, eu vou acabar agora em janeiro. Quando bater janeiro, eu vou colocar um grupo novo e vou excluir o grupo atual. Por quê? Para saber quem quer ficar. Pai. Todas essas lives, Geninho, vai pro YouTube. Tá tudo no YouTube. A live das aulas anteriores já tá no YouTube, tá certo? Mas, gente, muito obrigado por tudo. Papai do céu abençoe vocês. Que Deus te guarde. O código da live é esse. Se inscreve lá. Rasta30. RASTA. Tudo maiúsculo. 33. Rasta33. Mica. Fazer uma prova, né? Quem dera. Daqui uns dias, pô, vou começar a fazer uma prova lá. Quem acertar as questões da aula leva o certificado. Imagina se fosse assim. Mas valeu. Tamo junto. Beijo do Rasta. Tô cansado, gente. Hoje tô cansado de aula, cansado. Amanhã ainda tô de 24 horas. 24 horas. Beijo do Rasta e até a próxima. Slaughter gang, soul snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher. Slaughter gang, soul snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher. Slaughter gang, soul snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher. Slaughter gang, soul snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Business, I'm Mr. Body Catcher. Slaughter gang, soul snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No